Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Ouvir com os olhos e através das mãos, das expressões faciais e algumas vezes da voz, falar com o mundo. Este é o universo dos surdos que, com a língua brasileira de sinais, conseguem trabalhar, estudar e ter uma vida comum. No Chão e Paz de hoje, você vai conhecer a APADA, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos da Bahia. Uma escola de educação infantil e ensino fundamental 1, especialmente voltada para os surdos. O conteúdo é o mesmo das escolas regulares. A diferença da escola mantida pela Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos da Bahia é que os alunos aprendem a língua de sinais e também o português escrito. Às vezes eles confundem um pouco o que é nome, o que é sobrenome. Então, como a gente inicia sempre o ano falando sobre a identidade, né, de cada um deles. Então, a gente começou trabalhando sobre a certidão de nascimento, né, reconhecendo o nome da família, porque às vezes eles não sabem de onde vem esse nome. Né? Por que meu nome tem nomes iguais ao do meu irmão, ao da minha mãe, do meu pai, para eles construírem essa noção. Né, de que existe o primeiro nome, que é o que todo mundo chama, né, aquele mais comum, e tem o nome completo, que é formado pelo nome e o sobrenome. Foi isso que nós estávamos fazendo, eles estavam grifando o nome deles de uma cor e o sobrenome de outra, né, que é para fixar esse conteúdo mesmo. Nessa fase não tem muita diferença de uma criança de salas regulares. Mas assim, a gente trabalha muito com o lúdico, com a questão do brincar e a questão também de aprender a Libras mais cedo para que ela tenha contato com esse mundo o mais cedo possível. Isso vai ajudar o seu desenvolvimento, porque cognitivamente não existe nenhuma diferença, mas a questão mesmo do contato com o mundo, elas precisam ter. O que eles estavam aprendendo nessa aula aqui de matemática? Composição e decomposição dos numerais. Para ensinar um surdo a compor os numerais e a decompor, é necessário que a gente utilize de material concreto. Sem esse material concreto, fica difícil de eles entenderem. Na abstração, para eles é muito difícil. Então, é necessário eles terem esse acompanhamento, ele ter esse material e ele fazer a composição. A composição de um número, como é que ele precisa aprender? Saber que, digamos, 23 é 10 mais 10 mais 3. E a decomposição, entendeu? Você tem 33, então você tem 10 mais 10 mais 3. Ele tem que entender que esse número é o número 33. Então, todo o trabalho que é feito com o surdo na área de matemática tem que ser lúdico, tem que ser com material concreto, onde ele perceba o que está sendo o objetivo a ser atingido. Porque alguns ainda têm dificuldade de memorizar, né? Porque eles têm que lembrar da palavra escrita, né? Não tem o apoio sonoro que nós ouvintes temos, então é tudo muito memória. Né? Então, às vezes, eles trocam uma letra, né, colocam faltando. Então, é muito comum isso. Então, a gente sempre está reforçando que é para, em caso de necessidade, eles poderem estar assinando o nome deles completo sem erro nenhum. Até porque a língua, né, o português, é a segunda língua que eles aprendem aqui. Exatamente. Né? Nós trabalhamos aqui com o português como segunda língua. O português é escrito. Né? Não temos nenhum apoio de oralidade. Então, a gente trabalha sempre na instrução em Libras e toda a parte de português é sempre registrado. Tirando um certo silêncio em relação a outras escolas, tem mais diferença? Olha, eu discordo do silêncio, a princípio. É uma turma de adolescentes, né? Então eles já sabem essa coisa de regular a voz, né? Mas as crianças, elas são bastante barulhentas. Então, assim, essa turma, assim, é silenciosa. Mas a diferença sempre existe, né? Principalmente que é a língua. Mas no dia a dia eles são como qualquer outro adolescente, como qualquer outro aluno, tem as necessidades deles, brigam, conversam, discutem, entendeu? Mas são muito legais, eu gosto muito deles.
São divertidos também. Com certeza, com certeza. É difícil, eu digo assim, ao mesmo tempo que é difícil você explicar matemática para um surdo, ao mesmo tempo é extremamente prazeroso, porque o professor ele tem que buscar sempre alternativas, intervenções, entendeu? Estratégias, para que realmente o resultado seja alcançado. Mas o que é o prazeroso é você ver que o aluno conseguiu aprender. Isso é o que é importante. Eu percebi durante aqui, né, esse tempo que a gente ficou com vocês, que os olhos, tanto os seus quanto os deles, brilham, claro, primeiro pelo aprendizado, que isso é inevitável, mas acho que também na própria maneira de falar, isso faz a diferença. Na verdade, o olhar fala. Para um surdo, o que fala é o olhar, entendeu? Quando a gente quer algum retorno de qualquer coisa, e a gente quer ver ou conversar de qualquer forma, é através dos gestos, né, que é a língua de sinais, mais o olhar. Entendeu? É isso que é o importante. Você vê pelo olhar se realmente um aluno... Se no ouvinte a gente vê pelo olhar, imagine para um surdo. Ao meu lado está a Patrícia Rocha, ela é psicopedagoga aqui da APADA. Olá, Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Então me diz, como é que nasceu esse trabalho de vocês? Bom, a APADA surgiu há 20 anos de um grupo de pais de pessoas surdas com o objetivo de promover a inclusão social das pessoas com surdez, e o trabalho atuou em duas frentes, né? em duas áreas, mercado de trabalho e educação, que nós permanecemos até hoje, né? Agora em julho a gente completa 20 anos de trabalho. E quais atividades vocês oferecem para a comunidade? Tem uma escola, né, como a gente já viu, né, da parte de educação, com uma parceria com a prefeitura. Fala um pouco mais da escola antes de a gente começar a mostrar as outras atividades que vocês fazem. A escola ela funciona através do Centro Educacional Marizanda Dantas. Nós oferecemos o serviço educacional, uma proposta assim, de educação bilíngue para surdo, que é uma escola, né? Essa escola nós atendemos crianças da educação infantil, as séries iniciais do fundamental, que é o 5º ano, a opção das famílias escolherem ou a criança frequenta a escola aqui, ou também está numa escola regular e no contraturno fazer um atendimento educacional especializado. A partir do 5º ano, quando a criança o jovem já vai para a 6ª série, né, ao 5º ano, ele vai para a escola regular e nós damos assessoria à escola e o acompanhamento também no contraturno para ele. A escola ela funciona através também de uma parceria que nós temos com a Prefeitura de Salvador, a Secretaria de Educação do município. Assim, nós funcionamos como escola conveniada, nós temos alguns professores que são da rede, que trabalham aqui, né, os professores que recebem uma especialização para isso. E em troca disso a gente tem uma assessoria para a prefeitura. Nós fornecemos cursos de língua de sinais, cursos de formação de professores e sempre nesse trabalho de parceria. Também temos uma parceria com a Secretaria do Estado também, né? Nós fazemos também algum trabalho voltado nessa área. Existe algum trabalho aqui de vocês que seja para a comunidade? Se lá eu sou jornalista, acho que é interessante aprender a língua de sinais, tem a possibilidade de aprender? Isso, nós fornecemos cursos de língua de sinais para a comunidade no geral. Quem se interessar pode entrar em contato conosco e fazer um dos nossos cursos, iniciante ou intermediário ou avançado. Nesse processo de formação educacional, né, de ensinar a criança a língua de sinais, como é que a família entra nessa história? Bom, é essencial que a família também aprenda a língua de sinais. Nós fornecemos cursos de língua de sinais para as famílias, procuramos
conscientizá-los da importância de estarem participando desse processo de aprendizagem do seu filho. Assim, muitas vezes as crianças ou os jovens surdos só têm na escola o ambiente que eles possam se comunicar. Isso não é muito bom, né? Isso é muito ruim. E nós precisamos, assim, que não só a família, mas a comunidade toda também tenha interesse em aprender e promover a acessibilidade das pessoas que são usuários da língua de sinais. Uma especialização dos professores que faz toda a diferença na vida dos alunos e na vida dos próprios educadores. Dominar a língua brasileira de sinais é descobrir que a inclusão social é mais fácil do que se imagina. Como é que você planejou ser professora de Libras, né, ensinar para alunos surdos? Na verdade, não. Pela prefeitura eu fui imposta, fui jogada. No início foi assim, super difícil. Eu tive vontade de sair correndo, porque eu não tinha o domínio de Libras, né? Não conhecia nada do que era trabalhar com surdo e aos poucos eu fui aprendendo. E hoje eu digo o seguinte, não sei viver sem dar aula para surdo. Gosto, é um desafio constante, você não para, entendeu? A todo momento você pensa assim, acabou um ano letivo, pronto, você está tranquila. Não, vem outra turma, vem novos desafios, vem novas metodologias e sempre, na verdade, quem mais cresce, na verdade, para mim é o professor. Porque o professor crescendo, ele tem condições de realmente ensinar ao aluno. É muito, muito gratificante e, assim, prazeroso trabalhar, porque vê como a criança, ela começa também a perceber, né? Mesmo pequenininha, mesmo criança, começa também a perceber o mundo, né? Aí fora, ter contato, a desenvolver o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, o seu cognitivo, de uma forma assim, mais, vamos dizer, facilitada do que uma criança que não teve esse acesso, né? À escola desde cedo e à língua de sinais. Tenho 3 anos que eu estou aqui na instituição Napada, né? Antes eu não tive nenhum contato com a educação de surdos, propriamente dito, mas assim, como eu sempre trabalhei em escola regular no município, recebi alunos, né, com outros tipos de necessidades, né, com deficiências não auditivas. E aí surgiu o desejo de trabalhar também, né, com crianças com necessidades especiais. A princípio eu pensei em trabalhar em outra instituição, mas como não havia vaga, e aí me sugeriram vir para a Pada. Eu não conhecia e vim, gostei, né, comecei a aprender Libras, né, no dia a dia, concurso que a própria instituição oferece, né, nos A6, formando também, procurando na internet, lendo livros, né? A formação também é pessoal, né? E aí sim foi que eu comecei a penetrar nesse mundo dos surdos, que ainda estou só no caminho, estou no início. A inclusão dos surdos no mercado de trabalho é também uma das linhas de ação da APADA. O universo da informática e cursos como o de auxiliar administrativo são a porta de entrada para o tão sonhado emprego. Mas isso você confere só no próximo bloco. O intervalo é rápido e o Chão em Paz volta já. Quando nós, ouvintes, não convivemos com os surdos, algumas vezes usamos terminologias erradas ou reproduzimos preconceitos. Através da informação e da aproximação com esta realidade, um novo universo linguístico abre-se para nós. Me diz uma coisa, Patrícia, você que lida tão de perto com esse universo, quais são os foras mais comuns que nós, os ouvintes, cometemos? Sem dúvida alguma é chamar a pessoa surda de surdo-mudo, né? É muito comum ainda vermos pessoas se referirem a essas pessoas como mudas ou surdas-mudo. Não é adequado chamar o surdo de mudo. Por quê? Porque ele tem a pessoa surda, ele tem uma deficiência no seu canal auditivo, não tem referência com a fala, né? Ele pode... Existem muitos surdos que oralizam através de terapia, fazem fonoterapia e conseguem falar. Claro que a gente sabe que é uma fala para o ouvinte, não é uma fala para ele, né? Aí a gente pode até questionar essa questão de questionar esse posicionamento que é sempre o surdo tentando se adaptar à sociedade. Porém, assim, também é um preconceito chamar o surdo de mudo, porque
quando você diz que ele é mudo, você está afirmando que ele não tem fala, que ele não tem potencial de se expressar. Isso não é verdade. O surdo pode falar qualquer coisa, refletir sobre filosofia, sobre poesia, sobre diversas coisas através da língua de sinais, né? Isso já ficou provado. Que só se fala dessa forma da forma oral, né? Não. Então, e assim, por muito tempo na história da humanidade a fala esteve relacionada ao intelecto, né? E aí, quando você relaciona a pessoa que não fala, você sempre está reforçando a ideia de que ele tem uma defasagem intelectual também, ele não pode falar, ele é incapaz, né? E não é verdade. Existem surdos que fazem mestrado, doutorado, que são bem-sucedidos, que são intelectualmente muito inteligentes, vamos dizer assim. E, então é um grande preconceito e a gente tem que acabar com isso, né? As nomenclaturas, as terminologias, elas sempre trazem consigo uma carga ideológica muito forte e perpetuam ideias preconceituosas, perpetuam noções que a gente tem que acabar dentro da sociedade para promover a real inclusão social. No caso específico, né, da língua de sinais, não é apenas o alfabeto, né, que eles aprendem e se comunicam. Tem uma questão também facial, uma intensidade, digamos assim, com que se fala, isso, além dos próprios sinais. Muita gente confunde a língua de sinais com o alfabeto datilológico, mas esse alfabeto ele auxilia apenas para você dizer seu nome em língua de sinais ou soletrar uma palavra que não se conheça ainda. Então a língua de sinais, na verdade, ela tem uma série de parâmetros que configuram ela como língua, né? Os sinais junto com a expressão corporal, o movimento, existe todo um conjunto, né, de aspectos que são importantes para que caracterize a língua em si. Existem diversos estudos que já comprovam que a língua de sinais ela é uma língua, ela tem status de língua porque ela tem elementos semelhantes que as outras línguas têm, como a questão gramatical, lexical, são vários aspectos mesmo da gramática que fortalecem esse status de língua da língua de sinais, da Libras no caso do Brasil. Aulas de informática e preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. A APADA também desenvolve ações para que o surdo possa ter uma carreira profissional e manter-se a partir do próprio trabalho. Parece um momento de lazer. Nos monitores estão corridas de carros, jogos da memória e caça de moedas. Mas apesar da aparente brincadeira, os alunos estão na aula de informática, que visa a inclusão dos surdos no universo digital. Qual é a proposta do curso de informática aqui? Bem, a proposta para os surdos é que eles aprendam e se desenvolvam com o uso da internet, eles aprenderem a usar os programas, o sistema operacional, que eles se desenvolvam, que o surdo ele tem acesso ao mundo digital assim como uma pessoa ouvinte. Porque, infelizmente, muitos surdos têm um problema da comunicação. E como aqui eu ensino com língua de sinais, ele tem uma cultura visual, ele consegue se desenvolver mais. No caso dos meninos que estão agora, porque eles são mais novos, por isso são os jogos interativos? Isso, exatamente. É mais fácil para a compreensão deles. Eles são capazes de aprender e se desenvolver mais rápido com jogos. E como é que, Pablo, você, né, se tornou um professor? Isso, verdade. Eu tive que lutar bastante para isso. Eu estou estudando pedagogia, tive que fazer muita pesquisa, tive que passar por muitos cursos para conseguir ser professor. A associação também está atenta às demandas dos adultos e oferece cursos profissionalizantes. A formação de auxiliar de escritório tem duração de 1 mês e, ao final do curso, os alunos têm competências na área de informática, técnicas e também de ética e relações humanas. Poxa, assim, primordial é fazer a inclusão deles no mercado de trabalho, né? Eles terem um aprendizado maior, como o curso de auxiliar administrativo, eles a quebrar aquele paradigma que surdo só pode fazer limpeza, ser empacotador. Então, assim, mostrar realmente que eles têm aptidão para trabalhar numa área administrativa, eles exercerem outras funções. E com isso, assim, não só eles ganham, como a própria empresa também ganha, né?
no que o curso que você está fazendo você acha que pode contribuir para o seu futuro profissional? Ele percebe que o curso para ele é importante para o seu aprendizado, para o seu crescimento na área de trabalho. Não é? Ele já está na primeira semana do curso, então ele vai aprender as ferramentas de informática, ele está muito feliz, está muito entusiasmado com o curso, tem expectativa de ir terminando o curso, iniciar no mercado de trabalho. Como toda língua, a Libras tem os seus regionalismos e sotaques. São sutis diferenças que trazem ainda mais beleza à comunicação. É isso que eu queria que a gente explicasse agora. Os sinais são universais? Em qualquer lugar, para se dizer cadeira, é o mesmo gesto? Como é que funciona isso? Toda língua, ela tem uma história, né? Ela é história social. No Brasil nós falamos português por causa da colonização, mas o nosso português não é o mesmo de Portugal, por causa das interferências de outras culturas, né, que foram marcadas dentro da nossa história. Então cada povo, cada comunidade tem uma língua que foi construída historicamente. Então toda a língua de sinais ela também tem uma particularidade, que é essa questão do histórico social. A língua de sinais do Brasil ela surgiu no INES, a partir da fundação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, lá do Rio de Janeiro, fundado no século XIX por Dom Pedro II. Esse instituto, para ele veio um padre francês chamado Rouet, que veio da França, e ele trouxe a língua de sinais da França para o Rio de Janeiro. Então, a comunidade surda brasileira que estava no INES teve contato com essa língua e daí foi construindo a nossa língua, que, claro, historicamente se modificou, e hoje nós temos a língua de sinais brasileira da comunidade surda brasileira. Os Estados Unidos têm a sua, a França, apesar da nossa ter vindo da França, França tem outra, com algumas semelhanças, claro, assim como o nosso português é semelhante ao português de Portugal. E cada língua, então, cada comunidade surda tem a sua língua própria. No Brasil, a língua de sinais foi reconhecida há 10 anos, né, no dia 22 de abril. Agora nós estamos comemorando os 10 anos de reconhecimento da língua de sinais. E é uma grande vitória para a nossa comunidade surda, né, o reconhecimento dessa língua legalmente. Bom, a gente costuma dizer que em Salvador, na Bahia, existe o baianês, que são expressões próprias da nossa região. Também acontece isso com a língua de sinais? Os dialetos, claro, né? As regionalidades, a língua de sinais. Cada comunidade, porque a língua ela é sempre algo vivo, que é construído no cotidiano através das interações sociais. Então, claro que os surdos da Bahia têm sinais diferentes dos surdos do Rio Grande do Sul, do Pará, né? Claro, mas é muito interessante que eles todos se entendem, botem todos juntos no congresso, todo mundo se entende. É a mesma coisa que acontece com ouvintes, né? Nós falamos muito no Nordeste, muito diferentes das pessoas do Sul, com certeza. O nosso sotaque, eu costumo dizer, a Libras tem sotaque, com certeza. Agora também tem um trabalho de vocês voltado para o mercado de trabalho. Exato, a nossa área. O que é que vocês pretendem com isso? O objetivo desse trabalho, o trabalho de empregabilidade, é promover a inclusão do surdo no mercado de trabalho. Com esse objetivo, a gente tem algumas ações, desde capacitação, encaminhamento, até o acompanhamento no mercado de trabalho. Capacitação, a gente oferece diversos cursos, né? Atualmente nós estamos com o curso de auxiliar administrativo, e aí periodicamente novos cursos vão surgindo. E as pessoas surdas cadastradas aqui, elas, a partir do curso, elas podem ser encaminhadas a determinadas empresas que nós temos parceria. Essas empresas, nós fazemos sensibilização da empresa, fazemos uma anamnese assim, no sentido de qual perfil de surdo que ele necessita, qual as habilidades, qual a formação, e aí nós encaminhamos esse surdo e fazemos o acompanhamento para que ele tenha realmente um bom entrosamento no trabalho e consiga
consiga permanecer nesse trabalho por bom tempo. Patrícia, muito obrigada por ter nos recebido. A Pada tem muitas outras ações que a gente nem conseguiu mostrar todas. Ainda tem aula de fotografia, tem um grupo de música. Eu acho que a gente vai ficar devendo para em breve voltar e quem sabe mostrar todo esse outro universo que a gente não conseguiu. Mas muito obrigada por ter nos recebido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Toda semana nós do Chão e Paz aprendemos com as instituições e pessoas que apresentamos aqui. Mas desta vez tivemos que nos adequar um pouco mais. Na verdade, adequar-se às pessoas é o que todos nós fazemos no convívio social. E o mesmo vale quando lidamos com portadores de deficiência. Basta sempre perguntarmos: como podemos fazer juntos? No caso da APADA, a presença dos intérpretes foi o elo que abriu este universo para nós. Até coisas simples como nos apresentarmos e falarmos o que é o Chão e Paz só foi possível graças a estes intermediadores. Para dizer, para quem nos assiste, duas coisas basicamente. Primeiro, que as pessoas são capazes. Mesmo na realidade difícil, mesmo com limitações, as pessoas são capazes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer para as pessoas que estão nos assistindo que elas também podem ajudar essas pessoas que são capazes a fazer diferença no